Bom dia, eu sou Débora e esse é mais um vídeo de lugar de fala, tá certo? E eu queria partilhar com vocês alguns pontos que eu estava conversando com uma pessoa que é possível às vezes de uma pessoa da classe média ter um diálogo com você sobre isso. Nem sempre vai acontecer, mas tem. E eu conversando com uma amiga, né? Conhecida, mas eu quase amiga, né? Colega, não colega de trabalho, mas assim, um coleguismo que a gente fez. E a gente discute muito e ela trabalha com essa questão do serviço doméstico brasileiro. E trabalho análogo à escravidão. E um ponto que a gente conversou, ela dizia assim, ó, e a gente chegou em comum e a gente discutia que as gerações de 60, 70 e 80 anos é uma geração muito presa ao serviço doméstico, uma geração muito apegada ao serviço doméstico. É uma geração que não respeita direitos e eu digo assim, faz parte do contexto histórico. Pense aí que a gente viveu quase 400 anos de escravidão, onde essas pessoas brancas, elas sempre teve servas sem pagar nada, e depois que houve a libertação dos escravos, digamos assim, essas pessoas não tinham para onde ir, elas continuaram explorando essa classe trabalhadora, tá certo? E a gente percebe também, eu já disse isso, vou repetir aqui, desculpa se eu estou sendo repetitiva, a emancipação da mulher branca, o feminismo da década de 70, a emancipação da mulher branca, ela se deu através da força do trabalho doméstico brasileiro. Então, para que eu fosse para a faculdade, para que eu tivesse meus filhos, para que eu pudesse alcançar esse mercado, eu me servi dessas mulheres negras, tá certo? Interessante, um outro detalhe que eu considero, enquanto as mulheres brancas estavam lutando para ir trabalhar com direitos e salários, etc., as mulheres negras sempre trabalharam nesse país, desde que chegaram aqui como escravas, elas sempre trabalhou. Só que não é respeitada, não é considerada. Imagina, as mulheres brancas precisou brigar para trabalhar. As mulheres negras sempre trabalharam, nunca foram reconhecidas. E, enfim, né, pense nisso. Pense nisso. A gente sempre trabalhou, a gente precisou brigar para trabalhar, porque nós éramos obrigadas a trabalhar, né, por conta da necessidade, só que a gente nunca teve direito respeitado. E nunca foi visto como uma categoria de trabalho. Né? Sobretudo serviço, mas nunca foi vista como uma categoria de direitos do trabalho. Nunca foi importante, saca? Né? É uma coisa assim à parte. Mas a gente discutia sobre isso, né? Sobre quanto que essa geração era dependente desse trabalho doméstico. E eu acho que as gerações de 40 anos, 30 anos e as gerações que vão chegando, espero que ela seja menos dependente do serviço doméstico. Tem uma fala que eu faço aqui em outro vídeo, que teve uma mulher baiana de classe alta, ou média, porque não é uma classe também trabalhadora, porque ela precisa vender sua mão de obra, e ela disse, mas como é que eu vou malhar? Quem é que vai cuidar dos meus filhos? E eu sempre digo, você, seu marido, vocês vão revezar aí para cuidar dos filhos, porque nós, domésticas brasileiras, nós não somos mãe dos seus filhos, não somos obrigadas a criar o filho de vocês. Nós temos a nossa mão de obra para ser prestada, o nosso serviço para ser pago. Se você quer malhar e pode, e você entra em consenso com a sua funcionária, ela vai ficar e vai ganhar hora extra. Tá certo? Você pode malhar desde que você pague hora extra para ela. Se não, se você não pode, porque é isso que acontece com a classe média brasileira, elas não podem pagar, elas querem ser servidas o tempo todo, tudo na mão, e elas não querem pagar, tá certo? Porque ela acha que ela tem direito de explorar. Isso é um resquício do racismo brasileiro, infelizmente. Mas uma outra questão que eu gostaria de falar, que é possível, tá certo? É possível a gente educar os nossos filhos para que no futuro não seja dependente. Eu acho que algumas gerações mais novas aí, de classe média, já está chegando com essa consciência, né? E orientar os seus filhos para ter essa consciência que tem nos Estados Unidos, na Europa, que já foi conscientizado isso, de que o serviço doméstico é um serviço que precisa ser prestado, precisa ser respeitado, precisa ser bem pago. Mas, sobretudo, eu queria falar agora para as funcionárias, empregadas domésticas. Não deixe passar. Se seu horário é 8 horas por dia, você entra às 7 horas da manhã, 3 horas da tarde, você tem que ir embora para sua casa.
Dia de sábado é até meio-dia? É até meio-dia. Tá certo? Você não tem que trabalhar mais, não tem que ficar, não vá aceitando. Se você precisa desse serviço doméstico, a exercer essa profissão, que já está diminuindo, que bom que já está diminuindo, como eu falo assim, com o surgimento de políticas públicas, de projetos sociais, os jovens já estão tendo outras oportunidades e eles não vão precisar passar por isso. Mas se você precisa passar por isso, se você é uma empregada doméstica, isso no Brasil todo, mas sobretudo para as minhas conterrâneas aqui em Salvador, para as baianas, não aceite, não se submeta, tá certo? Já entre, quando você entrar, que você acertar o trabalho, já coloque suas regras. E eu digo para você, não se submeta, tá certo? Não se submeta, porque se você se submeter, vai se tornar uma coisa muito comum e cada dia vai ser tirado de você um pouco mais, vai ser puxado 1 hora, 10 minutos, 15 minutos, e aí chega um momento que você não vai ter controle e depois haverá problemas judiciais. Né? E se precisar ir para a justiça, vá, sabe? Vá, não tenha medo. Porque a questão do racismo, ela é uma questão que está intrinsecamente dentro da sociedade. A branquitude não vai querer perder os seus privilégios. Enquanto tiver branquitude e enquanto houver negro, vai ter a branquitude querendo se aproveitar de alguma forma, porque eles não reconhecem como uma raça inferior. Tá certo? E a mudança nunca acontece de cima para baixo, ela sempre acontece de baixo para cima. É eu, é você, é nós, profissionais, trabalhadoras, que temos que começar a dizer não. Não a esse abuso, tá certo? Não a esse abuso do nosso serviço, não a esse abuso do nosso trabalho. E aí a gente talvez no futuro, né, como, sei lá, essa PEC aí já tem 10 anos, e a gente está vendo pequenas 11 anos agora faz a PEC das domésticas, a gente está vendo pequenas mudanças, né? Mas se a gente continua nessa luta, haverá mais mudanças com relação a isso. Não só no serviço doméstico, mas aí, como falou uma seguidora de São Paulo, eu acho que de Embu das Artes, ela dizia assim: ô senhora, não só das domésticas, mas dos porteiros, das garis, das empregadas, das pessoas que fazem o serviço de limpeza e de condomínio e de empresas, serviços gerais. Ela falava assim, todas nós estamos dentro desse tipo de abuso, tá certo? Dessa invisibilidade do nosso trabalho. Nosso trabalho ele é invisível. A gente faz, esse é um canal para as domésticas, a pauta é sempre em relação à doméstica, porque eu sou empregada doméstica, a criadora desse canal, hoje diarista, mas sempre fui empregada doméstica, sofri abuso aí, depois eu vou falar para vocês de outro vídeo, abuso psicológico, abuso emocional, abuso sexual, e então a gente vai estar discutindo mais adiante sobre esses tipos de abuso. Se você continuar no canal aí, você vai ver, vai acompanhar, vai ter outros vídeos que eu vou falar mais adiante, cada vídeo uma coisa, mas também as outras categorias, a invisibilidade dessa categoria, seja motorista, seja gari, seja jardineiro, seja as trabalhadoras de serviços gerais, em geral, em qualquer área, a invisibilidade é muito grande, a falta de respeito ao nosso trabalho. Tá certo? Então, esse é o vídeo de hoje. Abraço e compartilhe, marque alguém para assistir o vídeo e até o próximo. Beijo.